Verdinha FM, agora 10h08. O Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes casados, de acordo com dados do IBGE. Segundo o levantamento, 2.000 são crianças em união conjugal, têm entre 10 e 14 anos. A Sara de Queiroz tem os detalhes. O Ceará figura entre os estados do Brasil com maior número de crianças e adolescentes vivendo em união conjugal. Ao todo, 56.150 jovens de 10 a 19 anos tiveram declaração de estarem casados ou residindo com parceiro no último censo demográfico, em 2022. No Brasil, a idade mínima para casar é de 16 anos e ainda assim com autorização dos responsáveis. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quarta-feira. As informações colocam o Ceará na 9ª posição nacional e na 3ª do Nordeste, atrás apenas de Bahia e Pernambuco. Quando observados apenas os casos mais extremos, ou seja, de crianças de 10 a 14 anos vivendo em união, o Ceará também se destaca negativamente. 2.039 meninos e meninas nessa faixa etária disseram estar casados ou morando com o companheiro ou companheira. A situação tem um peso maior sobre as meninas. Deste total, 1.573 são do sexo feminino, enquanto 466 eram do sexo masculino. Isso segue na faixa etária de 15 a 19 anos. Dos 54.111 jovens em união, 13.764 eram meninos e 40.347 meninas, ou seja, quase o triplo. Embora alarmantes, os números já representam um decréscimo em relação ao censo de 2010. Naquele levantamento, o Ceará tinha 5.076 crianças de 10 a 14 anos em uniões, enquanto outros 88.492 jovens tinham de 15 a 19 anos. Com reportagem de Nicolas Paulino, Sara de Queiroz para a Verdinha FM 92.5 e TV Diário. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, com a advogada especialista em direito de família, Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Lisiane. É uma satisfação conversar com vocês. Agora, o ponto principal, né? Eu acho que muita gente que está acompanhando a nossa programação deve estar se questionando nesse momento. É permitido? O que é que a nossa legislação fala sobre isso, né? De crianças, né? Tão novas, né? Já ali com um documento que comprove que elas têm uma união estável, né? O que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Elisiane, a nossa legislação, ela proíbe o casamento, a união estável, que seja com menores de 16 anos. Então, é tecnicamente proibido e configura, inclusive, exploração infantil. Então, apesar de existirem esses dados alarmantes, é muito importante que venha, né, essa notícia ao conhecimento de toda a população, porque é dever constitucional, é um dever de todos nós mantermos as nossas crianças, os nossos adolescentes livres de toda e qualquer forma de assédio e exploração. E nesse caso, né, de menores de 16 anos que estão em relacionamentos que não deveriam estar acontecendo, inclusive pode ser tipificado aí um crime de exploração sexual infantil. Criança é criança, então a criança ela tem que viver a sua infância, ela não deve estar submetida a esse tipo de situação, porque ela não tem nem maturidade para tanto. Então, esse processo que diz respeito à adultização infantil, ele precisa ser veementemente esclarecido de que existe sim uma proibição legal em relação a tudo isso, viu? Então, aqui eu venho e elogio, inclusive, a iniciativa de estar sendo trazida essa matéria. Hoje pela manhã, eu, inclusive, acessei as redes sociais e ouvi uma fala de uma pessoa famosa dizendo que, inclusive, está em trâmite algo dessa natureza, né?
no que diz respeito à proibição do aborto feito por meninas, mesmo que tenham engravidado em decorrência de estupros, né? Ou seja, está sendo estudado, pelo que eu compreendi nas redes sociais, a proibição no Brasil de ser realizado o aborto, mesmo em casos legais. Aí eu falo de meninas, de crianças, de adolescentes que tenham sido vítimas de abusos sexuais. Eu não tive tempo ainda de ler, né, o que é que está acontecendo de fato. Foi uma notícia que eu tive acesso através de redes sociais, mas fiquei deveras preocupada, porque isso daí não deveria nem estar em discussão, né? A criança, ela, quando é vitimizada desse tipo de situação, ela é explorada por diversas vezes e de diversas formas, né? Ela é explorada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente. E quando ela engravida, e a gente também tem que perceber que não são situações tão incomuns, e principalmente meninas que moram no interior, elas têm esse processo de sexualização muito naturalizado, né? Então, assim, a gente hoje, né, se depara com uma naturalização do que não é natural, né? Do que não deve acontecer. É proibido. O casamento, ele é equiparado à união estável, e para menores de 16 anos, ele não pode acontecer. E aqui a gente dá destaque ao gênero feminino, mas em relação aos meninos não é diferente, né? Meninos também são vítimas de abuso, né? As meninas são em sua grande maioria, né? As meninas são as maiores vítimas, mas existem meninos que também são explorados, meninos do gênero masculino, né? Crianças e adolescentes do gênero masculino. Então isso não pode existir. Ana, como é que você imagina a gente pode ter resultados ainda mais relevantes nos próximos anos, né, com a redução desse tipo de registro? Cabe aí, por exemplo, um papel mais atuante do Conselho Tutelar, especialmente nessas cidades do interior do Estado? De que maneira também o próprio Estado pode, né, estar presente e reduzir esse tipo de caso, né, à medida da realização de fiscalizações, na visita a essas famílias, para que esse tipo de não permitindo, né, que isso seja feito tão fácil, de um acesso tão fácil, por exemplo, indo ao cartório, né? Eu acho que tem muitas questões. Isso muitas vezes acontece, Elisene, até dentro da informalidade, né? Sim, porque sim. Algumas pessoas têm um conhecimento de que é crime, mas ali na informalidade, né, fazem aquilo. Porque sabe que se levar no cartório, o cartório não vai permitir por conta da lei, né? Isso muitas vezes acontece, eu imagino, né, doutora Ana? Dentro da informalidade, né? Mas aí qual o papel justamente do Estado nesse sentido? Isso, exatamente. É muito importante esclarecer o seguinte: as uniões estáveis, por que a gente consegue falar em união estável, né? As uniões estáveis, elas acontecem independentemente de registro, né? O que diferencia uma união estável registrada de uma união estável não registrada é a possibilidade de escolha do regime o regime patrimonial que vai reger aquela relação. Então, o que acontece? Vulgarmente a gente fala, né? Vulgarmente, que eu quero dizer assim, coloquialmente, né? Popularmente a gente fala que existem crianças e adolescentes que estão vivendo em união estável, quando, na verdade, o que está acontecendo é crime, porque está havendo a exploração sexual de uma criança. Vamos supor, uma criança de 12 anos, ela não pode estar convivendo com uma pessoa adulta, e aí a gente considera o adulto quem tem a partir de 18 anos. Então, o que acontece? Como existe, como a Elisiane muito bem falou, uma naturalização dessa sexualização infantil, existe também aí a naturalização de se ver que meninas ou meninos possam vir, e aí eu digo, o maior destaque é as meninas, porque culturalmente isso acontece mais com as meninas. Os meninos, eles são mais objetos de explorações sexuais pontuais,
né? Mas existe uma naturalização no sentido de, quando nós nos deparamos com uma menina menor de 16 anos, ou seja, menor de idade, vivendo com algum adulto ou com alguma adulta, porque aqui a gente também considera os relacionamentos homoafetivos, né? Aqui a gente não vai dizer que o adulto é apenas um homem, também pode ser uma adulta mulher vivendo com uma criança, com um adolescente. Então, assim, quando a gente faz essa referência de que eles estão vivendo em união estável, é porque a união estável, para que ela se caracterize, ela precisa ter o preenchimento de alguns pré-requisitos. Deve ser um relacionamento público, contínuo, duradouro e com o objetivo de constituição de família. Então, a partir do momento em que é dada a publicidade, né, voltando aqui para o tema, em relação a relacionamentos com crianças e adolescentes, a partir do momento em que é dada a publicidade de um relacionamento de uma pessoa adulta com uma criança ou um adolescente, o que é que acontece? Todos passam a ser cúmplices daquele relacionamento criminoso. Porque não pode existir esse relacionamento criminoso. Aí você diz assim, doutora, mas muitas vezes a menina engravida e é melhor para essa menina que ela viva e, inclusive, a sociedade até apoia que essa menina que foi vítima de um processo de sexualização precoce e acabou engravidando por falta de prevenção, as pessoas até incentivam que essa menina passe a viver com aquele, no caso, homem que a engravidou, porque existiria ali o chamado perdão, né? A legislação, inclusive, fala sobre isso. Mas, quando foi agora indagado a respeito da naturalização do processo como todo, né? Gente, todos nós acabamos sendo cúmplices desse tipo de situação. Por quê? O artigo 227 da nossa Constituição Federal, ele prevê ser dever de todos nós mantermos as nossas crianças e adolescentes livres de toda forma de abuso e de assédio, certo? O abuso sexual é irreparável, né? E aí, o que é que foi perguntado agora? Se isso daí, né, o que fazer para coibir esse tipo de situação? Primeiramente, nós deixarmos de naturalizar. Não é natural que uma criança ou um adolescente esteja num relacionamento sexualizado, um relacionamento amoroso, presumidamente amoroso, afetivo com um adulto. Não é natural. O segundo ponto, sim, existe aí uma questão de ordem pública, né? Nós precisamos, enquanto cidadãos, passarmos a exigir dos nossos governantes, né, políticas públicas, a adoção de políticas públicas que levem a educação às escolas, às famílias, né, sobre tudo isso, sobre quais são os direitos das crianças, quais são os direitos dos adolescentes, quais são os deveres dos adultos e de toda a sociedade. Agora, outra coisa que também existe, né, uma chaga social muito grande em relação à estrutura, né, relacionada a essas políticas públicas. Por quê? Quando você vai para os conselhos tutelares, nós não temos profissionais suficientes para dar conta da demanda existente no nosso país, né? Aqui vamos fazer uma análise a título de Brasil, mas quando a gente traz aqui para o Ceará, não é diferente disso, né? Principalmente aquelas crianças que são interiorizadas, que moram nos interiores. Então, é função não somente de toda a sociedade, como é função institucional do Conselho Tutelar, entretanto, nós não temos pessoal suficiente para isso, nós não temos estrutura suficiente para isso. É dever do Ministério Público, porque é dever constitucional e institucional do Ministério Público também manter as crianças, né, livres de toda forma de abuso e de assédio, e adolescentes também. Assim como trabalhar para que nada disso aconteça, né? O Ministério Público, enquanto órgão estatal, ele tem o dever fiscalizatório
Então, é importante que os cidadãos também saibam disso, porque o Ministério Público, ele, além de ter o dever institucional, ele também tem o dever constitucional fiscalizatório. Então, o Ministério Público também é um lugar de denúncia. Conselho Tutelar é lugar de denúncia, Ministério Público é lugar de denúncia, delegacias de polícia. Aí a gente vai também para outra esfera do nosso Poder Executivo, no caso, as nossas polícias, né? Não tem delegacia de polícia perto da residência de uma menor que você tem ciência que está sendo abusada. Então, você faz a denúncia no Disque 100, no 190, procura a Polícia Militar. O que importa é não silenciar. Agora, a forma de coibir, com toda certeza, a gente tem uma lacuna muito grande aí a respeito de conscientização à população sobre direitos e sobre deveres. O que tem existido na nossa população é um processo de aculturação, né? De forma que situações absurdas, como a sexualização infantil, passam a ser naturalizadas. E não é assim, não é natural e é crime. A gente agradece aqui a fala importante da Ana Zélia Cavalcante, que é advogada especialista em direito da família. Muito obrigada, viu, Ana, pela participação. Muito importante esclarecer, né, essa situação que, infelizmente, está cada vez mais presente na nossa sociedade. Com toda certeza, muito obrigada. A satisfação é toda minha, apesar da delicadeza do tema, mas eu também parabenizo, viu, o programa aqui, porque essa pauta é importantíssima e ela está em alta. Um abraço para você. Até a próxima.